Muitas empresas, muitas drogarias já têm dado do consumidor. Ela foi obrigada a pegar esse dado para poder fazer os descontos das PBMs, para poder colocar o consumidor no programa de fidelidade. Então, como você disse, ela guardou essa informação no banco de dados dela. A questão é a seguinte: se ela mandar qualquer informação para esse consumidor, quer seja uma promoção, quer seja uma assistência farmacêutica, qualquer informação que ela mande para esse consumidor, por e-mail, por SMS, por correio, por WhatsApp, o consumidor pode denunciar essa drogaria. Olá, eu sou Viviane, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal da Farma Contábil no YouTube. Este é o Descomplica Farma, um programa que tem como objetivo descomplicar a sua vida como dono, dona de farmácia. Aproveita que você já está aqui, não te custa nada. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, porque dessa forma o YouTube entende que nós somos relevantes para você e continua distribuindo os nossos vídeos. Isso é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho. No programa de hoje, nós vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já se falou muito, continua se falando muito, mas quando o dono de farmácia vai colocar a mão na massa para fazer, ele fala: caramba, e agora como é que eu faço esse negócio? Para resolver, para descomplicar esse assunto, esse tema, eu convidei o Marcelo Cristiano, que é sócio fundador da Marca Fidelização, uma empresa que desenvolve estratégias e ferramentas de fidelização para o cliente no varejo, especialmente no varejo farma. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Viviane, é um prazer estar com vocês aqui e realmente enriquecendo para os donos de drogaria esse assunto, né, que é tão importante e vai trazer mais relevância e mais notoriedade para a drogaria que realmente estiver alinhada com a Lei Geral de Proteção de Dados. Parece que é um problema, mas tem muita oportunidade aí também. Então, é sobre essas oportunidades que a gente vai falar hoje, Marcelo. A lei já está em vigor. Eu, como consumidora, como cliente de drogaria, por exemplo, já entrei em algumas drogarias, já encontrei no balcão um folder explicando o que é a LGPD, como essa drogaria, por exemplo, iria usar os meus dados, como ela armazena, como ela guarda, e no final ela pede o meu consentimento. Ela diz assim: olha, Viviane, você pode dar o seu consentimento no nosso site, no nosso WhatsApp, por SMS, ela me dá todas as possibilidades, e até mesmo ela coloca um QR Code para onde eu aponto o meu celular e me leva para o site para eu dar o consentimento. Esse negócio de consentimento, tá todo mundo falando disso, porque eu não sei os detalhes da lei, tá? Mas o que eu sei é, hoje, para a drogaria, para a farmácia, coletar os dados e utilizar esses dados para gerar, por exemplo, programa de pontos, programa de descontos, o cliente tem que consentir, né? Então, assim, como a farmácia vai coletar esse consentimento dos dados que ela já tem? Vamos dividir essa nossa conversa, porque uma coisa é, eu já tenho os dados, o que eu vou fazer com eles, como eu vou coletar os consentimentos. Porque coletar de quem está chegando novo na farmácia, tudo bem, você está ali, o cara autoriza, né, e você pega os dados. Mas e o que você faz com os dados que você já tem? Então eu quero começar por aí. Como a farmácia vai coletar esse consentimento? Sim. Olha, é importante a gente entender o seguinte, olha, que com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa, né, proteger o consumidor, as informações de cunho pessoal e confidencial do consumidor. Todos nós temos as nossas informações. Então, assim como nós somos gestores de drogarias, consultores de drogarias, nós também somos consumidores. Na drogaria, sem dúvida nenhuma, que tem muita informação que muita gente não quer que seja propagada, né? É de fórum íntimo da pessoa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger o consumidor. E ela, quando entra em vigor, ela diz o seguinte, olha, caso a empresa utilize os dados indevidamente, sem o consentimento do consumidor, essa empresa pode ser autuada com multa de 2% do faturamento até o limite de 50 milhões. Então, existe uma multa aí, né? Uma autuação. Muito bem. Muitas empresas, muitas drogarias já têm dado do consumidor. Ela foi obrigada a pegar esse dado para poder fazer os descontos das PBMs, para poder colocar o consumidor no programa de fidelidade. Então, como você disse, ela guardou essa informação no banco de dados dela. A questão é a seguinte: se ela mandar qualquer informação para esse consumidor,
quer seja uma promoção, quer seja uma assistência farmacêutica, qualquer informação que ela mande para esse consumidor, por e-mail, por SMS, por correio, por WhatsApp, o consumidor pode denunciar essa drogaria. Aí você pensa assim, né? Alguns donos de drogaria podem pensar assim, mas imagina que um consumidor meu vai fazer isso, porque a maior parte deles são meus amigos. Sem dúvida nenhuma, a maior parte dos clientes meus são amigos do pessoal da drogaria, são fãs da drogaria, mas sempre tem aquele 1%. Então, veja só, numa base de dados de 1.000 clientes, se 99% for pessoas que não estão preocupadas com isso, mas 1% foram pessoas que se sintam ofendidas só por receber uma mensagem promocional, nós estamos falando de 10 pessoas. Uma base de dados de 10.000 pessoas, 1% são 100 pessoas que podem se ofender. É muita coisa. Pessoas, 1% são 1.000 pessoas que podem se ofender. Mas então, como é que a farmácia vai fazer para pegar o consentimento? Porque ela já deve ter um banco de dados enorme. Como que ela vai coletar o consentimento dessas pessoas? A primeira questão é essa. Ela tem que entender que se ela mandar mensagem, ela pode ser denunciada e autuada assim. Então, o melhor é não mandar mensagem até que tenha o consentimento. Isso. A nossa recomendação como especialista em fidelização, Viviane, ela não mandar nenhuma mensagem promocional para os consumidores. E sim, ela construir um processo sólido para pegar o consentimento e mandar mensagens, sim, pedindo consentimento. Nisso, os consumidores não vão poder reclamar. Então, ninguém vai poder falar, olha, essa drogaria está me importunando porque está pedindo consentimento. A drogaria vai mandar uma mensagem, olha, me dá o seu consentimento, me dá o seu consentimento, me dá o seu consentimento. Mandou 3, não manda mais. A pessoa não quer dar. Ou então, na opção do consumidor sair, né, da ação, ele vai sair da ação. Aí a farmácia faz o que com esse dado desse cliente que não quer dar o consentimento? Ela vai ter que excluir de maneira definitiva esses dados do seu banco de dados e ou anonimizar os dados. Ou seja, tirar qualquer vínculo do CPF daquele consumidor, dos dados daquele consumidor, tirar qualquer vínculo do consumo dele. Não pode ficar claro os produtos, vamos supor, que a Viviane não quer participar. Então, tem que excluir completamente todo o consumo que você fez, seu histórico de consumo, do seu nome. E isso, quem vai cuidar é o pessoal de sistemas da empresa. Né? Abrindo um parênteses aqui. A Lei Geral de Proteção de Dados, quando surge, ela cria um personagem novo, uma profissão nova, chamada DPO, tá? Que é o Data Protection Officer, né? A pessoa responsável pela proteção de dados da empresa. Os donos de drogaria sabem que até um tempo atrás, né, até um tempão atrás, né, não precisava de um farmacêutico para cada drogaria, até que foi instituída a obrigação. Só pode funcionar a drogaria na presença de um farmacêutico. Né? Antigamente só bastava alguém ir lá assinar de vez em quando. Quem tem drogaria há muito tempo sabe do que eu estou falando. Uhum. Então surge agora essa nova profissão de DPO. A questão são duas. Primeiro, que nós não temos DPO formado no mercado. Segundo, é que a própria autarquia que foi montada, né, para implementar a LGPD, eles estão discutindo até que ponto as empresas pequenas precisarão ter um DPO. Eles estão avaliando isso ainda. Não importa, tá, se vai precisar ter um DPO dedicado para a sua drogaria ou não. O importante é você entender que, assim como a drogaria ela é obrigada a cuidar todos os dias do estoque de produtos, do fluxo de caixa, né, da leotização da loja, ela vai começar a ter que se preocupar também com os dados do consumidor. Isso passa a ser uma preocupação do dono da drogaria. Uma comparação ainda. Assim como, se não registra um funcionário direito, não paga os tributos do funcionário direito, a empresa cria um passivo trabalhista. Assim como, se a drogaria não tiver um bom contador, pagar os tributos direito, ela cria um passivo tributário. Se não cuidar dos dados do consumidor direito, ela vai criar um passivo de dados. Muito interessante isso que você está falando. Mas, Marcelo, o pequenininho, aquela farmácia de bairro, né, que tem 3 funcionários, como que esse dono de drogaria
vai ter acesso a esse tipo de estrutura, de processo? Como que ele vai fazer isso? Ele não tem condição de contratar um profissional para fazer o gerenciamento dos dados que ele tem. Como é que ele resolve esse problema? Isso é um problema novo, realmente. Eu acredito o seguinte, olha, que primeiro que essa autarquia que foi criada, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai eliminar a obrigatoriedade de pequenas empresas terem um DPO, não justifica. Mas eu acredito que, assim como nós, muitas vezes, não temos um contador da nossa empresa, nós contratamos um escritório contábil que presta serviço para várias empresas, então essas empresas pequenas vão acabar contratando a assessoria, né, ou uma consultoria de um escritório de DPO, de proteção de dados. Já existem várias empresas hoje que são especializadas em segurança da informação. Muito provavelmente, essas empresas vão ampliar, né, a sua oferta de serviços, prestando serviço de DPO também. Até porque, Viviane, essa parte de proteção de dados é algo que não é uma ação pontual, ela é uma jornada, que ela tem começo, ela tem meio, mas ela não tem fim. Enquanto a empresa existir, enquanto existir consumidores, dados, ela vai precisar de cuidar disso, entende? É todo dia cuidando um pouco, fechando uma janela, uma torneira que possa vazar dados, né? Agora, uma outra coisa também que você falou que é interessante, que tem o começo, o meio, mas não tem o fim, né? O começo é quando o cliente entra na farmácia e o atendente, o balconista fala, por favor, qual é o seu CPF? Esse é o começo? Esse é o começo. Esse é o começo. E aí eu posso, como consumidor, eu posso dizer, mas para que você está pedindo meu CPF? Aí entra a questão do consentimento, né? Que não é coisa simples construir algo bem estruturado na questão do consentimento. Como que a drogaria pode coletar esses consentimentos? Teve um acontecimento no mercado, isso foi divulgado, ocorreu com uma rede, eu não vou citar nomes, mas me parece que essa rede estava coletando consentimento com digital, e aí a digital não é prevista na LGPD. Você acompanhou esse caso, Marcelo? Acompanhei, ela foi multada, inclusive, né? Conta pra gente, então, o que aconteceu exatamente? Nessa grande rede, né, ela foi autuada por dois motivos, na verdade. Tá? O primeiro motivo, porque ela coletava a digital do consumidor. Mas o principal não foi esse o motivo. Pelo que eu pude acompanhar de perto essa questão, o motivo foi porque ela não, de acordo com quem estava fiscalizando, ela não estava agindo com transparência com o consumidor. Ela não estava deixando claro as finalidades para a coleta dos dados. Olha o que ela fazia. Ela até parecia uma boa fé, tá? O consumidor participava do programa, ela imprimia um resumo dos termos de consentimento e dava para o consumidor. Esse foi o problema, o resumo. Porque o resumo, de certa maneira, resumia e não deixava tudo no detalhe. Então, construir a maneira correta de pegar o consentimento é o desafio. Vou te dar um exemplo. Ó, eu tenho aqui um folder de uma rede da qual eu sou cliente. E esse folder aqui que está no balcão da farmácia. Aqui no final, a farmácia dá inclusive aquele QR Code que eu te falei no início, tá? E aqui ela fala, olha, para que ela vai usar o meu dado? Ofertas personalizadas, programa de benefício de medicamentos, acúmulo de pontos. Aí ela fala depois quais dados coletamos, como usamos os seus dados, por que solicitamos o seu consentimento, como garantimos o seu consentimento, que aí ela dá as possibilidades SMS, pelo app, pelo formulário impresso, inclusive pelo site. E ainda fala sobre os direitos, quais são os seus direitos, os meus direitos como consumidora. Tá certo fazer dessa forma? Ou você tem outras ferramentas, outras maneiras de se fazer isso? Falando bem claramente para você, tudo isso é muito novo. Tanto é que a própria agência que regula isso tudo está sendo criada recentemente. Tá?
Então eu vou te falar com base no que É novo, mas está sendo cobrado. Tanto que uma rede foi multada. Então, assim, existe um paradoxo nisso. É novo. Tá, é novo, mas então não pode cobrar. Tem certas coisas que não podem ser cobradas, porque se a agência está se estruturando agora, você não acha isso meio contraditório, um paradoxo difícil do dono da drogaria entender, processar no dia a dia? um paradoxo difícil realmente, e nós estamos no Brasil, então as coisas, Isso infelizmente, explica tudo, Marcelo. não tem coerência. Quando se trata de aplicar a legislação sobre o cidadão, muitas vezes é pelo olho da lei, a letra da lei que vale. Então, pelo que nós entendemos, é o seguinte, ó, o fato de entregar um resumo como esse pode ser uma casca de banana. Por quê? É bonito esse regulamento aí, tá bonito o folder, tá bem estruturado, do ponto de vista de marketing. Agora, pelo ponto de vista de transparência com o consumidor, a pessoa que está autuando, o fiscal, ele pode entender que não tá tudo aí. Tanto é que se você for pegar realmente, olha, uma política de privacidade, que o consumidor tem que estar de acordo, e os termos de uso, tá? De uso dos dados, no caso, e um regulamento de um programa de fidelidade, se resumir muito, vai dar pelo menos 10 páginas de A4. Mas então como é que a farmácia vai fazer? Então, a forma que nós temos implementado da seguinte forma: o cliente, na hora que ele pode até ler um QR Code. Na hora que ele lê o QR Code, ele vai clicar lá ele clica sozinho nos botões. Eu estou de acordo com o regulamento. Tem um lugar que ele pode clicar e ler o regulamento na íntegra. A gente não tem resumo do regulamento. Eu aceito receber comunicação por celular, por correio, por ligação, e aqui, de acordo com a política de privacidade de dados. Está ali o acesso da política de privacidade na íntegra, sem resumo, entende? Então, nós temos feito dessa maneira, porque a pessoa... Então tem que ser virtual, tem que ser tudo virtual. Viviane, nem tem como não ser virtual. Não tem como não ser. Eu vou te falar o porquê. Tá? Eu, na minha empresa, durante muitos anos, as pessoas aderiam ao programa de fidelidade, preenchendo uma fichinha, assinando essa fichinha. Aí nós tínhamos uma equipe de dezenas de digitadores que digitavam as fichinhas para os nossos clientes. Essas fichinhas eram guardadas. Mas, graças a Deus, nunca tivemos um consumidor reclamando, porque até achar a fichinha que foi assinada, é muito complexo isso. Por mais que você guarde em ordem alfabética, é bem complicado de armazenar fisicamente essas coisas. Então, precisa ser digital realmente. Para a gente concluir a nossa conversa, a farmácia, então, que está totalmente perdida em relação a isso, qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Ela tem que buscar ajuda de quem? De que tipo de empresa? Ótima pergunta que você fez, tá? Porque se você for para os escritórios especializados em LGPD, os jurídicos, eles vão poder falar muito dos termos, mas não sabem falar dos processos. Não conhece drogaria. Não conhece drogaria. Não conhece o processo, né? Porque tudo tem que estar alinhado. Você tem que ter o consentimento por escrito, você tem que ter o sistema bem amarrado e a equipe bem treinada. Porque se a equipe falar de maneira errada, como no caso dessa rede que foi autuada, eles pegaram 3 pontos, né? Pegaram no verbo da equipe, a equipe abordou da maneira não adequada, se apegaram na digital e se apegaram na questão do resumo. Foram esses 3 pontos que eles se apegaram, tá? Então, veja, eu recomendo o dono de drogaria procurar alguma empresa que já implementou, tá? Processos de consentimento. Uhum. Uma empresa de fidelização de clientes como a nossa, poderia ser uma sugestão, outras no mercado, ou uma empresa de segurança de dados. Mas o desafio do dono da drogaria sempre vai ser esse, juntar o termo jurídico com o sistema e a abordagem da equipe. Maravilha. Olha, eu espero que essa conversa com o Marcelo tenha, assim, te dado uma luz no fim do túnel, porque a gente sabe que o assunto é complexo, é difícil. Você que é dono de drogaria vai ter que parar, sentar, não dá para empurrar com a barriga, vai precisar dedicar um tempinho para resolver
aí esse problema, né? Descascar esse pepino aí, que vou te falar, que não é fácil não. Mas a gente espera que você tenha gostado, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo esse conteúdo para ajudar o seu colega, o seu vizinho. E comenta aqui embaixo, você está com dificuldade de implementar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua farmácia? Qual a sua dificuldade? A gente pode até fazer um outro programa respondendo a sua pergunta para te ajudar nesse novo desafio. Obrigada pela sua companhia. Eu te vejo. Não agradeci o Marcelo. Já ia embora sem agradecer o Marcelo. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Foi uma honra estar com você aqui, com sua audiência também. Obrigada. Agora sim, obrigada a você por ter ficado com a gente até aqui. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.